você que está presente, você que está ouvindo mais uma edição do nosso podcast. Damos boas-vindas no nosso mais uma edição do Futuro Vem do Futuro e começa a ser construído agora no presente. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil, e fico particularmente feliz em conduzir esse episódio de volta aí às nossas gravações, junto com a Adriana Salles Gomes, nossa diretora editorial. Tudo bem, Dri? Oi, Doug, tudo bom? Estava sentindo falta já aqui. E estou bem feliz hoje pela sororidade, que me é característica, já que a nossa entrevistada é uma mulher poderosa, cuidando de estratégia e inovação. E também para quebrar estereótipos, né? Recentemente também a gente entrevistou um homem cuidando de RH. Então, quando a gente consegue fazer essas coisas mais diferentes, assim, eu fico bem feliz. Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Management Review Brasil, e a gente está feliz porque é o nosso primeiro episódio no setor de healthcare, tão importante, que tem alguns dos maiores desafios e dos maiores resultados de inovação. Tem tudo a ver com o que a gente discute aqui na MIT Azemar. E também estamos falando fora do eixo Rio-São Paulo, né, Doug? Sempre que a gente pode, a gente gosta de fazer isso. Exato, exato. Acho que essa flexibilidade é ótima para a gente. É até uma discussão, né, que a gente teve no início desse ano sobre como também levar a MIT e SMA Brasil para além do eixo Sudeste, que geralmente é o que a gente está mais presente. Mas, de qualquer forma, é interessante trazer aqui uma referência, né, do Peter Drucker, como você bem sabe, já dizia, né, e a gente gosta de repetir que o que falta mesmo para o Brasil dar certo é a descentralização do Sudeste, de São Paulo, e a maior integração econômica norte e sul. Então, aqui a gente concorda muito, tem um desejo muito grande para isso. Recentemente, trouxemos Pernambuco aqui, né, com o Silvio e com a Rosário, e agora trazemos o Rio Grande do Sul. Então, uma complexidade, uma diversidade ótima aí. Chamo então para o nosso palco, para a gente começar o episódio de hoje, a Melina Moraes, superintendente de estratégia e mercado do Hospital Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre, que o Ministério da Saúde reconhece como um dos 6 hospitais de excelência do Brasil e rankings internacionais reconhece como um dos 4 melhores hospitais do Brasil. Melina, obrigado pelo tempo, seja muito bem-vinda, viu? Olá, Adri, olá, Douglas, muito obrigada pelo convite, um prazerzão estar aqui com vocês hoje, vamos fazer uma conversa bacana e parabéns também pela condução aí semanal de um tema tão relevante aí, tentando construir um futuro. Então, vamos nessa, vamos conversar um pouquinho e ver o que aparece. Maravilha, eu vou só fazer um adendo aqui. A Melina é que nem eu, tem 2 sobrenomes. Você também tem 2 sobrenomes, né, Doug? Então, eu acho que ela usa mais o Xux, que é o que está escrito aqui, ela é Melina Moraes Xux. Né? Perfeito. Pronunciei certo ou viajei na pronúncia? Tá no caminho, tá no caminho. O Chu é alemão, né? Então tem até um R no final, um Schur, assim. Mas indo pelo Chu tá bacana. Mas eu uso os dois. O Moraes é da mãe, que é um português, e o Chu do pai, que é um alemão, né? Então, os dois são presentes em mim, claramente, né? Então tá bom. Que bom, ótimo, Melina, seja muito bem-vinda. Aqui também tem quase que uma aula de alemão, às vezes, de vez em quando, aqui, pessoal. Então tá tudo certo. Bom, legal, Melina. A gente quer começar, então, te pedindo para você se apresentar aqui, quem é a Melina de hoje e que ela foi, e como foi construindo a sua carreira, né? Recentemente você publicou um artigo sobre liderança e que discutia onde mora a alta performance, né? Disciplina ou flexibilidade. Então, eu queria que você puxasse já esse gancho, já se apresentasse também para a nossa audiência, por favor. Bom, então, aproveitando a brincadeira dos sobrenomes, né? O artigo versa um pouco sobre formas de conduzir a gestão, né? E é um pouco sobre uma questão que eu sempre trago no meu dia a dia. Não há dúvida que a visão mais germânica, disciplinada, com controles, com KPIs sistemáticos, ela tem sua efetividade e tem uma história de efetividade. Mas eu tenho um entendimento, eu diria assim, de que o mundo atual está precisando cada vez mais de líderes flexíveis e que a gente use mais
nuances, né, e mais soft power para conduzir as equipes. E não estou querendo dizer que não vai ter método, aí bem pelo contrário, tem muito método quando a gente trabalha com flexibilidade, mas é outro, né? Outra abordagem. Então, eu acho que as duas são viáveis, né? E aí eu acho que já me apresento um pouco, porque a minha trajetória foi muito por tentativas. Eu gosto muito dessa liberdade de poder testar coisas. Então, eu vim de uma família que tinha dois grandes backgrounds, um background rural, tá? Que vinha dessa parte do Chu, e um background mais artístico que vinha dos Morais. E aí eu, para não ficar presa em nenhum dos dois estereótipos, quis ir num outro caminho, que foi fazer relações públicas. E aí começou a minha vida profissional. Então, eu entrei na parte de comunicação, mas para construir um caminho que fosse meu, né? E eu tinha isso muito presente desde o início. Eu queria achar alguma forma que contribuísse de forma bastante genuína, seja o que fosse. Né? Tanto que atualmente eu atuo com estratégia, inovação, marketing, ampliei bastante esse guarda-chuva desde lá da época da formação, né? Mas só para dar alguns exemplos, assim, quando eu optei pela parte de comunicação, foi uma tentativa minha, por razões talvez não as ideais, mas de buscar um outro caminho, e eu acabei me deparando com uma habilidade minha de comunicação, de troca, e fui avançando numa carreira corporativa que eu não tinha talvez esses exemplos dentro das minhas relações pessoais até então. Eu trabalhava, vocês devem imaginar, formada em comunicação em agência de publicidade, né? Fazia artigos acadêmicos, uma época mais ainda na formação dentro da ADM, da administração. E aí eu disse, não, mas acho que isso aqui já tá suficiente, já entendi mais ou menos esse mundo da comunicação, eu precisava tentar outra coisa. E foi aí que eu fui parar no hospital, e agora isso fazem 16 anos, né? Então, vocês podem perceber que eu gostei, né? 16 anos depois não dá para dizer que não teve uma trajetória, mas o que eu encontrei no hospital foi a possibilidade de ir experimentando coisas. Então, obviamente, entrei pelo marketing, mas logo depois eu estava no comercial, que depois eu fui para a estratégia, que avancei para a inovação, e hoje a gente, fazem agora 2 anos, a gente montou uma superintendência de estratégia de mercado, que é uma coisa diferente, não muito usual para o mercado da saúde ainda, né? A gente vê várias discussões sobre novos chiefs, né? C-levels, que chief pode ser, que outro chief pode ser, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar, como um grupo, e não foi só eu, porque pessoas fizeram isso comigo, que é importante também ter um olhar de inovação dentro da saúde, ter uma turma que faz o cutuco aquele para pensar se é isso mesmo, é esse mesmo caminho. Então, a minha trajetória é sobre ir tentando novos modelos, encontrando caminhos, e foi aí que eu encontrei a saúde, foi de alguma forma que eu me encontrei também, e fico muito feliz hoje de poder estar trabalhando áreas tão amplas, né, que começa na estratégia, eu vou dizer que termina no marketing, tem aí no meio a parte social, tem outras atribuições vinculadas, mas que eu consigo fazer abordagens da instituição que eu represento, que é o Hospital Moinhos de Vento, junto com a sociedade. Então, tem um dia que eu estava até comentando antes da gente entrar, que estava no Gramado Summit, um aspecto bem de inovação. Mas 2 dias antes eu estava fazendo uma doação para a ACM, né, instituição aí mundial, para apoiar o desenvolvimento de educação na saúde. Então, eu tenho um leque bastante grande, eu acho que a minha característica vai por aí, de buscar uma liderança mais flexível, né, e não ficar naquele estereótipo que em aula a gente brinca, a gente tem a faculdade, acabo dando algumas disciplinas ali, do leão, né? A gente vai fazer, quem é um líder? Se fosse dizer um animal, aí é uma águia, né? Sempre alguém mais altivo, né? Esse líder. Ninguém diz que é o gatinho, né? E eu normalmente brinco que eu gosto do líder rinoceronte. Rinoceronte. Rinoceronte é um cara que tem uma pele super grossa, ele é super forte, aparentemente lento, mas ele corre tão rápido quanto o Usain Bolt no seu recorde de 100 metros rasos. Ele defende os seus e ele consegue, dentro daquele ambiente, criar uma autonomia para cada um dos seres que estão atuando dentro daquela manada, né? Então, eu acho que a liderança atual está nisso, da gente buscar novos formatos, cada um com o seu, né? Seja rinoceronte, seja o que for, enfim. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Eu vou me arriscar a dizer que, e peço desculpas para o lado paterno aí da sua família, mas que comunicação
tem a ver com artes. A minha faculdade é Comunicações e Artes, Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, tá mais para artes que para rural. Mas tudo bem. Mas tem um lado alemão, que é o que eu vou pedir para você contar agora, para contar para a gente a história do Moinhos de Vento, que tem também uma origem alemã. E aí você resgata e honra a herança do seu pai. Obrigada. Pode deixar. Não, então, o Moinhos de Vento é uma instituição hoje de 97 anos, né? É uma instituição de saúde, não há dúvida, mas em última instância de conhecimento. Desde a sua origem, quando foi no início do século passado a reunião de algumas pessoas da comunidade de Porto Alegre, que decidiram trazer uma instituição que tivesse os mais altos padrões, que na época eram europeus, para o Brasil, porque estavam residindo aqui. A gente teve o advento da Primeira Guerra Mundial e parou o provento de insumos para cá. Então, não tinha mais como construir essa instituição dos padrões internacionais. O que eles fizeram naquele momento, acho que a gente perpetua até hoje, foi ensinar aqueles trabalhadores de construção a construírem um bosque. Hoje, o Douglas, acho que conheceu aqui, a gente tem dentro do Moinhos de Vento um bosque entre os nossos prédios, com fauna, flora, tudo levantado como um bom germânico faz, controlado e detalhado. E a gente vem desde lá com uma escola de técnicos de enfermagens desde a fundação. A gente foi, ao longo do tempo, trazendo primeiro o transplante de rim da história do Brasil. Agora, recentemente, vindo para agora, na segunda-feira, a gente fez a primeira cirurgia robótica com robô rosa de quadril do Brasil. Então, assim, é uma instituição filantrópica desde a sua origem, que se propõe a criar um ambiente em que as melhores técnicas sejam possíveis, para a maior parte da população possível, né? Então, acho que esse é o Moinhos de Vento. É um Moinhos de Vento que é um hospital de 500 leitos em Porto Alegre, com unidades externas na região adjacente aqui de Porto Alegre. É um hospital que tem projetos em todo o Brasil, né? Então, das 5 mil cidades, municípios brasileiros, em 3 mil delas nós estamos, junto com o Ministério da Saúde, desenvolvendo os projetos de melhoria do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem uma atuação privada para atender planos de saúde, mas a gente tem atuação pública com o Ministério da Saúde e a gente tem este modelo bastante abrangente, né? E tem a faculdade e tem um instituto de pesquisa, todos aí sempre investindo em pessoas, né? Eu posso trazer o meu exemplo, que é um exemplo mais corporativo, que eu fiz uma carreira de gestão, mas a gente vê esses exemplos na área médica, na área assistencial, de pessoas que se formaram na instituição, até foram subsidiadas em algum momento fora do Brasil e voltaram para alavancar e avançar. E aí é por isso que a gente também acredita, né, que é uma das melhores instituições do Brasil hoje em dia, apesar, né, que foi uma das introduções de vocês, de não estar em São Paulo. Então, assim, não estamos em São Paulo, mas apesar disso, conseguimos fazer a mesma medicina de ponta e ter uma atuação nacional. Então, acho que é importante para o Brasil mesmo, ter outras regiões com expoentes com alta tecnologia, alto conhecimento técnico, para que a gente faça o Brasil como um todo crescer. Eu vou... Boa. Só quero comentar que eu entrevistei faz pouco tempo o Mohamed Farrini, que é o CEO de vocês, e ele comentou de 3 movimentos que vocês fizeram na história. Aí eu vou passar a bola para o Doug desenvolver isso com você. Legal. Excelente. Antes de começar também esse ponto, legal comentar também, né, que a visita ao hospital, assim, não dá a impressão, né, pela arquitetura e pelo local de ser muito prazeroso, que de fato aquela visão, né, de hospital mais tradicional que a gente tem, assim, você tá numa instituição daquela, assim, né, então é muito gostoso. E esse lance dos bosques, né, Melina, é muito agradável, né, tudo ali em volta, tudo muito gostoso, a infraestrutura é muito ótima, assim. Bom, vou dando sequência aqui nas nossas perguntas. A Melina, você comentou um pouquinho desse histórico, enfim, de toda essa influência cultural que a organização possui. Queria que você contasse um pouquinho desses processos de profissionalização que aconteceu na instituição ao longo do tempo, conectando, né, história
e inovação muito parecidos, né, com o que eram, pelo que a Adri falou aqui na roda dela na entrevista junto ao Mohamed, assim, né? Então, como que você, na tua visão, você conecta passado, cultura, inovação e futuro, assim, na instituição? Não, legal. O Mohamed, ele comentou de um movimento mais recente, mas vou me permitir até voltar um pouco atrás. No meio do século passado, Moinhos foi um dos primeiros hospitais a ter um administrador gerenciando um hospital. A gente, no mundo atual, nos últimos 10 anos, ainda vê muito hospital sendo gerenciado, administrado por médicos, né? Então, a instituição ela sempre se propôs a tentar estar um passo à frente para estar aprimorando seus processos. E o que aconteceu mais recentemente foi ali, a partir dos final dos anos 90, início dos anos 2000, teve uma movimentação até de legislação, né, dentro do Brasil, em que a gente começa a ter regulamentação dos planos de saúde, que até então não existia, né? Desde a Constituição de 88, se declarou que teria o SUS, tem um espacinho ali dizendo que tem a saúde suplementar, mas não tinha regulamentação. Então, a partir de 98 só, que a gente começa a ter alguma regulamentação, que começa a ter esse conceito que hoje a gente chama de rol, que para ser plano de saúde, pelo menos tem que dar acesso a esses serviços, né? Que é o tal do rol. Porque até então as pessoas tinham acesso à saúde privada, mas não conseguiam saber as diferenças, o que podia estar dentro, o que podia estar fora. E aí, nesse momento, o Moinhos também começa um movimento de profissionalização nosso, né? Como movimento de gestão, né? A gente tem uma linha do tempo muito legal, que a gente vai mostrando as lideranças que vão entrando e vão trazendo as suas melhorias. Então, era um board de 3 pessoas, né, que faziam a gestão do hospital, que foi se aprimorando, que hoje a gente chegou num board de 8 pessoas que fazem a gestão do hospital bastante pormenorizada, né? A gente usa até a palavra de microgestão. A gente está vinculado com essa ideia mais ampla de um diretor, de ideias, de olhar para o futuro, mas a gente se aprofunda bastante no dia a dia, e essa é uma característica que o Moinhos vem trazendo ao longo do tempo. Um outro caminho que foi impactado até por esse movimento ali de legislação é a tendência de buscar interoperar as coisas, né? Então, a gente usa a ANS, né? Que é a agência que regula o setor. Diferente de outras agências regulamentadoras, a ANS se formou em cima do mercado privado, que não tinha troca de informação nenhuma e não tinha regra nenhuma. E aí se começou a transferir essa responsabilidade do Ministério da Fazenda para o Ministério da Saúde e acabou se criando uma agência reguladora. Em outras situações, em outros mercados, a gente vê agências reguladoras que eram um mercado estatal, então tinha todo o histórico de informação, eu privatizo e formo uma agência para regulamentar. É completamente diferente, eu tenho dados, eu tenho histórico, eu consigo ter parâmetros. Então, a saúde, ela começou nos anos 2000, que foi quando se inaugurou a agência, um mercado sem dados, né, em que a gente não tinha conexão e não tinha padronização. Então, um dos caminhos que a gente trabalha muito é a parte dessa transformação digital no sentido de equalização de bases de comunicação entre os players do setor. A gente tem muito ainda como avançar, ainda para avançar como sistema de saúde, mas como instituição a gente tem um trabalho bastante consistente de organização e sistematização dos dados dentro do hospital para que permita evoluir em inovação, em pesquisa, enfim, em atuação no dia a dia. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte. Desculpa te interromper aqui, que você falando em interoperabilidade, eu preciso te perguntar desse movimento de Open Health, que seria como Open Finance. Conta um pouco para a gente como é que está isso. Então, o Open Health, usando como referência avanço da área financeira, seria um sonho, acho que é o que todo mundo idealiza. Mas o que a gente vê hoje ainda são movimentos de organizações, de instituições, que colegiadamente vão tentando melhorar. Mas, na minha perspectiva, é muito importante que a gente pense num projeto de política futura. Eu vou dar um exemplo de um outro país. Estados Unidos, como é que evoluiu a questão da interoperabilidade de dados? Também é um país que não é 100% público, é privado, tem de tudo lá dentro. Mas teve um Obamacare, num dado momento da história, que definiu, tem que aderir à tal da HIMSS, que são 7 níveis de maturidade
de interoperabilidade e transformação digital, e na primeira fase era assim, devem aderir. Na segunda fase é quem aderir ganha prêmio, e na terceira quem não aderir tem deságio. E assim ele conseguiu conectar toda a saúde americana em termos de dados. Podem ter críticas ou não sobre o Obamacare, mas sobre interoperabilidade ele foi bastante importante, porque é como se tivesse feito rodovias. No Brasil, a gente tem essa separação. A ANS tem um pouco dos dados dos planos de saúde e o CNES tem outro pouco dos dados do Sistema Único de Saúde. Mas, no fundo, nós somos pessoas que podemos estar agora usando plano de saúde, mas num dado momento da vida podemos voltar para o SUS, ou podemos vir do SUS e voltar para o privado. Isso é a saúde de qualquer brasileiro. Só que a gente não vê essa comunicação. Então, se eu estou agora no sistema privado, eu vou para o SUS, é como se eu tivesse zerado, não tivesse nunca feito nada. E o inverso também é verdadeiro. Então, essa questão da interoperabilidade do Open Health é o futuro que pode transformar, gerar um cenário mais custo-efetivo, que a gente tenha todos os dados, que a gente faça essa fala que fica mais, assim, professoral, mas a gente faça na prática a jornada do paciente, né? O Douglas, ele precisa o que agora, né? E ele não vai precisar dar várias voltas no sistema e testando movimentos, ele pode contribuir para o sistema ser mais custo-efetivo. Então, eu acho que hoje é um desejo, mas é uma articulação público-privada que a gente tem que estimular, né, e contribuir para que no futuro a gente tenha realmente um sistema único de saúde, que é o que a Constituição previu em 88, né? Perfeito. Melina, eu vou fazer uma pergunta aqui, até, desculpa, Adri, só, e não estava nem no nosso roteiro, mas esse tema é um tema, acho que muito caro, falando de Brasil, assim, que eu acho que é importante coletar a tua opinião aqui sobre, que dado a característica, né, do mercado de saúde ser bastante ramificado em termos de operação, assim, essa interoperabilidade de dados, a gente vai cair numa questão de segurança, né, de informações, assim, né? Como que segurança, a ética das informações, em termos de dados, assim, como você enxerga essa pauta, né, e quais desafios em termos de ética e gestão de dados, olhando, né, para a jornada do paciente, público e privado, a gente pode começar a se atentar nos próximos anos, Milene? Sabe que essa RIMS que eu mencionei, ela leva os dois movimentos juntos, né? Interoperabilidade para conectar e segurança. Então, os níveis de base, 1, 2, 3, 4, é sobre segurança. Então, primeiro eu estabeleço níveis de segurança, boto critérios de LGPD para que esteja anonimizado, que a gente não saiba que é a Adri, ou que é o Douglas, ou que é a Melina, a gente vê um paciente, né? E não vê o nome daquele paciente para ter esses cuidados. E depois, o nível 5, 6 e 7 é que eu conecto tudo. Então, já existem caminhos, tem esse caminho americano, tem um caminho europeu, mas independente do caminho que se opte, são caminhos que vão levar as duas coisas juntos. Já tem programas e literatura que levam isso. Eu, honestamente, acho que tecnicamente a gente já tem a solução. A gente precisa achar uma conexão de motivador para nos levar lá, porque quem está no sistema privado olha a conexão de dados como perda de competitividade, né? Então, mas como é que... Então, como é que a gente ultrapassa isso? Mas aí tem que ser realmente uma coisa geral para todos, porque senão vai ficar sobre a minha vontade versus a vontade do outro player de colaborar. E aí daqui a pouco muda a gestão, vamos dizer que mudou a diretoria. E aí fica muito frágil. Então, eu não consigo ver outro caminho para tirar essa questão de competitividade do ar e fazer como uma realidade basal, vamos dizer, essa é a forma de que funciona. Como funciona, por exemplo, o sistema de aviação, entende? As informações têm que ser fornecidas neste nível de detalhe. Se a gente não conseguir ter esse tipo de diretriz, acho que é uma diretriz que tem que ter, né, a política nesse sentido de diretriz, a gente não vai conseguir avançar, porque vai ficar sobre, realmente, informação gera valor, e aí fica cada um tentando se posicionar melhor do que o outro, seja o plano de saúde, seja a indústria farmacêutica, seja um prestador de serviço, enfim, cada um dentro da sua perspectiva, né? Interessante isso, porque a gente entra dentro daquela questão maior que é ter pensamento de ecossistema ou não ter pensamento de ecossistema, né? E aí a competição, que é a colaboração com competição,
fica prejudicada quando você não tem esse pensamento de ecossistema. E é engraçado porque tem redução de custo, tem ganho para todo mundo aí também, né? Mas, enfim. Eu vou, então, já pedir... Eu te interrompi, você tinha falado de 2 movimentos, o movimento da profissionalização, o movimento da interoperabilidade, e aí tem esse terceiro movimento que você já citou rapidamente, mas da transformação digital e maior inovação. É claro que as coisas não são assim estanques, né? Elas vão acontecendo meio juntas também, mas do ponto de vista de entender como é que foi a história, é interessante separar nos 3 movimentos. E aí eu já peço para você contar, porque aí tem esse aspecto de inovação é forte no Moinho de Vento, mas para você, e aí você pode falar do Atrium, aí você conta para a gente as várias coisas, mas também para te provocar, porque a gente está vendo uma inovação acontecer nos Estados Unidos, que é a Amazon colocar num aplicativo a saúde. E isso dá um buchicho, dá uma discussão, né? Então, queria que você já falasse de tudo isso junto e misturado aqui para a gente. Não, legal. Então, assim, o movimento que, apesar, então, de não termos ainda o Open Health, apesar de não termos essa interoperabilidade de dados, existe uma outra força positiva, que é essa força de inovação, de diversificação de modelos. Então, talvez por aí também a gente ache uma forma de quebrar. Então, a Amazon, quando bota saúde na sua plataforma, ela está questionando o status quo, né? Dessas ilhas de conhecimento e de dados, e ela está democratizando, em última instância, ou abrindo conexões que antes não se tinha, né? Uhum. Então, o que a gente faz muito no hospital, através do Atrium, o Atrium é o nosso centro de inovação, foi um projeto de 4 anos atrás, que a gente iniciou como uma ideia de conexão com o mercado e acabou virando um espaço. Hoje a gente tem relação com startups, com a indústria farmacêutica, a gente tem relação com outros players, por exemplo, Mastercard. Mastercard pode parecer, eu falo só porque pode não parecer, mas o que saúde é a Mastercard? A Mastercard é uma empresa de tecnologia no final da história. Ela tem várias soluções antifraude, porque trabalha com o sistema financeiro. Isso na saúde pode ser bastante interessante, seja para um plano de saúde, seja na jornada, se eu uso indevidamente algum recurso. Então, a gente usa o Atrium para abrir essas portas, as mais óbvias, até as menos óbvias, e a gente abre esses diálogos, né? Então, o que eu vejo como o terceiro grande movimento é esse movimento de diversificação, que acaba tentando fazer outros modelos. Uma provocação que eu costumo fazer é por que a gente faz esses modelos ou só para o privado ou só para o público. A gente trabalha com bastante startup. Normalmente vem a startup e apresenta um modelo de negócio, fala lá o tamanho do mercado TAM, esse aqui é o que eu vou ativar, então eu vou gerar essa receita. Ele faz um speech para o privado. Chega uma outra empresa e fala sobre o público. Eu realmente fico provocando e por que as startups não tentam aplicar uma solução que seja tão uníssona, tão bem elaborada, que ela vai servir para os dois. E aí sim a gente vai começar um sistema de integração. Não estou dizendo que não tem nenhuma, porque tem algumas que já fazem, tá? Já apresentam isso integrado. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que dar uma pensada um pouco mais aberta. Quando a gente está falando de digitalização e transformação. Se eu ficar nessa digitalização e transformação no curto prazo, eu vou continuar replicando de alguma forma o modelo atual. E aqui é um bom ambiente para falar disso, porque a gente está falando do futuro, né? E o que a gente tenta criar como ambiente assim, que brote, que contribua para coisas positivas, é que o futuro possa ser emergido de uma visão de um sistema mais universal, né? Os nomes são muito bons. O Sistema Único de Saúde é um único, ele é universal, e o sistema privado é um sistema suplementar, então eles deveriam ser conectados. Então, os pensares técnicos foram ótimos, né? E a gente vê isso na legislação. Mas eu acho que a nossa mente segmenta os dois, né? E isso não é positivo para o custo-efetividade, para que a gente possa gerar mais valor para o paciente. Porque, no fundo, eu não sei a percepção de vocês, mas a gente escuta muito, olha, as novas tecnologias da medicina, então é a inflação médica. Mas a inflação médica, ela só vai se dar se ela não for utilizada nos casos complexos que são necessários. A gente vê por estudos que o crescimento dos custos em saúde estão muito sobre
o overuse, eu fazer mais de uma tomografia, eu fazer mais de uma ressonância, eu ir mais de um médico, porque eu quero saber um pouco mais sobre a minha doença, porque alguém me indicou. Então, a gente percebe que não é sobre a tecnologia de ponta, é sobre usar as coisas certas nos casos certos, entende? Mas aí entra em educação do consumidor também, não entra? Que é um outro aspecto complexo que a gente não botou na história. Eu até ia te puxar para a parte de educação que vocês estão trabalhando, que é muito importante para a inovação, né? Tem aquela coisa de que você aprende quando você ensina e você vai formando talentos, etc. Mas tem essa coisa da educação do consumidor. Você quer falar das duas educações, então? Eu posso falar dos dois. Então, o marketing fica comigo, né, hoje em dia. E eu discuto muito no time que eu acho que o grande papel do marketing em saúde é educar sobre saúde. Uhum. Então, iniciativas em que a gente fale sobre quando ir numa emergência, por que buscar esse tipo de serviço, são coisas que as instituições de saúde não têm o histórico de fazer. Algumas vêm puxando. Então, eu vou falar sobre saúde lato sensu, eu vou falar sobre como usar os recursos, sobre o que fazer em situações desse tipo, disponibilizar conteúdos que sirvam para todos. Então, eu entendo que a comunicação em saúde que vai fazer a diferença também é essa comunicação que olha quais são as trends de procura e não fica só ofertando seus serviços para solucionar, que fale sobre o conteúdo daquele tema. E no nosso trabalho de marketing, a gente percebe que quando a gente é mais abrangente, a gente consegue ter mais engajamento, né? Então, essas métricas de marketing, né? Número de seguidores, a gente vem crescendo, mas a gente se preocupa muito em manter o engajamento. Então, a gente tem um melhor engajamento de instituições privadas hospitalares do Brasil, porque a gente realmente tenta colocar um conteúdo que seja interessante, né? Então, eu acho que se a gente botar o marketing não só como o que leva o que tem na sua casa para o mercado para ser consumido, na saúde é importante que a gente tenha uma visão um pouco mais sobre educação. E aí, entrando já na educação, a gente tem esses espaços na faculdade. A gente tem uma faculdade que funcionava sempre desde o seu início, que eu comentei, dentro do hospital, formava os técnicos de enfermagem, tinha pós-graduação, e nos últimos anos a gente foi para um prédio específico da faculdade, e nesse prédio da faculdade a gente tem vários momentos de troca, né? Então, é nesses ambientes que a gente traz os profissionais, seja a Meline, ele falar um pouco sobre a visão de estratégia de comunicação, seja o colega da oncologia falar um pouco sobre as tendências e o que está aparecendo. Então, a gente entende como a educação um ambiente de exploratório. Então, educação, pesquisa e inovação estão juntos. Claro que tem o Atrium ali para fazer esse bate-papo com as startups, né? Precisa também desse ator. Mas ele é um dos atores que nos movem nessa transformação. E aí, o que a gente faz realmente são programas, né, de fellowship muito na área médica, porque a gente é da saúde. Então, a gente tem conexões com vários polos de excelência. Em oncologia, por exemplo, é com a Mayo Clinic, na parte de cardiologia é em Boston, Harvard. A gente manda, literalmente, seleciona, vai um fellow, fica 1 ano, 2 anos de formação e volta e aplica os conhecimentos. E aí também avança em termos de publicações científicas e métricas desse tipo, que não são só métricas econômicas financeiras, né? Mas são métricas realmente mais sobre proliferar conhecimento de ponta. Então, é dessa forma que a gente enxerga hoje em dia. Muito bom, Melina. Você mencionou ao longo da tua fala o elemento de inflação médica, né? E de um dos elementos está conectado também à educação do paciente na ponta. Ao mesmo tempo, eu queria aprofundar nessa temática aqui contigo sobre até mesmo para a educação e para a disseminação dessa informação, né? Porque acho que existe uma leitura geral de que todos os serviços, todas as questões sobre saúde cada vez aumentam e acabam tornando inacessível, né, para grande parte da população. Quando a gente fala de torno de Brasil, assim, qual que é a visão da instituição e sua também sobre como o avanço da tecnologia pode, de fato, nos afastar do tema de saúde inacessível e sim torná-la cada vez mais acessível e de qualidade a todos?
Eu acho que eu vou dar um exemplo prático, assim, o que são os projetos que a gente faz no SUS. A gente se conecta por telemedicina, que é uma tecnologia não tão nova atualmente, mas que recentemente foi liberado no Brasil, um advento positivo aí da pandemia, e a gente faz rounds diários das nossas CTIs no Moinhos de Vento com as CTIs lá no Tocantins. Com isso, em CTI pediátrica, a gente conseguiu padronizar, a gente passa os casos que estão dentro daquela CTI, orienta e troca sobre a condução, como seria, porque fazer isso, que é uma troca de conhecimento diária e aplicada, né, super aplicada dentro da realidade deles, e a gente conseguiu reduzir em 50% a taxa de mortalidade dessa UTI especificamente que eu estou falando. Então, o que eu acho é que se a gente tiver uma visão de impacto social para a comunidade brasileira como um todo, e não só para a área que eu estou atuando, as tecnologias nos dão essa facilidade. Por exemplo, essa da telemedicina, que é super simples, mas que permite que equipes super distantes, uma no sul e uma no norte, se conectem e quem tem um pouco mais de formação específica de conhecimento passe para lá. E nisso eu saio depois e esse conhecimento fica naquela instituição, com aquele time que está lá. Então, não é sobre uma instituição ser o fornecedor de saúde do Brasil ou uma tecnologia, mas eu acho que é sobre a gente aproveitar essas tecnologias para conectar. Nessa questão de despadronização, que eu acho que é o que a gente acaba vendo no Brasil por diversos aspectos na saúde também, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial, ainda está em testagens, mas quando a gente quer fazer diagnósticos padronizados, ajuda bastante. Então, se eu tenho uma equipe mais generalista numa ponta que não tem especificidade da que está aqui, a gente pode aplicar alguns protocolos que vão poder ajudar a direcionar e não perder, por exemplo, um AVC, né? Que são estudos que a gente faz em pesquisa aqui, para dentro com inteligência artificial, botando as imagens e descrevendo o caso, se é ou não o caso de um AVC, mesmo que eu não tenha um neurologista na ponta para avaliar. Então, eu realmente vejo as tecnologias, dependendo da visão de quem está aplicando, muito contributivas para a saúde ser mais acessível. A gente consegue tirar essas diferenças de conhecimento, e a saúde é sobre conhecimento, né? Conhecimento técnico específico, experiência, tudo isso conta num atendimento de saúde. Padronização de protocolos, recursos que estão ali. Então, eu acredito que a gente pode contribuir com essas tecnologias. E por isso que quando eu falo com as startups que eu comentei antes, eu digo, gente, pensa em alguma coisa que seja para público e para o privado. Por que vocês estão tão direcionados aqui para o retorno sobre investimento só no privado? Porque a gente pode achar formas de aplicação. E o sistema público tem verbas para fazer esse tipo de contratação, mas que normalmente não tem as soluções disponíveis para eles, né? Então, eu já vi algumas empresas, por exemplo, na parte do medicamento, que é um problema, né? A gente aplica uma quantidade errada, a gente pode levar a óbito um paciente, né? Então, dependendo do padronização do processo, do sistema que está lá aplicado, fica muito vulnerável realmente um atendimento de saúde. O que eles fazem, essa startup que eu estou mencionando especificamente, é vender para os privados a solução deles, que aliás é ótima, para botar dentro do sistema, acoplar, e essa verba que eles conseguem coletar com o privado, eles oferecem sem custo para o SUS, porque eles veem como um trabalho de saúde que vai do Brasil e ficar autossustentável, né? Eles são pessoas super bem formadas em tecnologia e têm suas carreiras acadêmicas e se reuniram e estão avançando super bem. Então, eu acho que a tecnologia contribui, não tem dúvida nenhuma, só depende de como a gente, como seres humanos, quer aplicar ela, né? Perfeito. Vocês têm uma coisa que vocês falam, acho que está até no teu LinkedIn, que é esse objetivo de redefinir a saúde no Brasil. Eu quero juntar isso, quero que você explique o que é essa redefinição, com isso de estar localizado no Rio Grande do Sul. Vocês estão crescendo, vocês já faz um tempo que passaram de R$1 bilhão por mês, não, por mês ainda não, né? Por ano. E estão num movimento ascendente aí. Mas como é que é esse movimento em termos de estar em outros lugares do Brasil ou
ou tecnologicamente, né, à distância, ou nas empresas? Eu imagino que vocês tenham um público de empresas também. Como é que é esse crescimento e essa redefinição da saúde no Brasil? Não, muito legal. Redefinir a saúde no Brasil para nós é ser uma instituição que, independente da região que esteja, tem impacto nacional. Por exemplo, eu posso ser um profissional, mas no momento que eu vou me formar em robótica, eu sei que naquela instituição lá de Porto Alegre tem um parque robótico mais diversificado, eu consigo fazer uma formação mais completa. Então, isso pode ser para educação. A gente tem um braço que a gente chama de consultoria. Então, ela começou com uma consultoria para ajudar hospitais do estado, do Rio Grande do Sul, e hoje o que a gente tem, na verdade, é ela sendo contratada pelo Brasil inteiro, para fazer uma nova área de imagem, para implementar um centro de pesquisa, para revisar todos os processos dentro de uma maternidade. Então, a gente tem serviços que são compartilhamento de conhecimento, que ou a gente vai até as instituições, a gente estava em Maceió, por exemplo, na semana passada, aplicando isso no hospital da Unimed, ou a gente pode disponibilizar via educação à distância ou em loco aqui, essa interlocução com os diversos profissionais do Brasil. Então, quando a gente se bota, assim, isso veio da estratégia, né? Redefinir a saúde no Brasil é uma forma de marketing para ficar mais bacana. Mas isso vem lá da estratégia que bota uma visão institucional de que a gente entende que a gente é um dos primeiros hospitais do Brasil em termos de assistência, educação e pesquisa de excelência. Quando a gente definiu isso alguns anos atrás, eu já estava na estratégia, a gente performava nos rankings como 8º, 9º desses rankings nacionais e internacionais. Quando a gente definiu isso, parecia um pouco distante, mas em 4 anos a gente passou desse 8º, 9º para 2º, 3º, que é o local que a gente está hoje. Então, eu acho que aspirar o Brasil como visão, né, estratégica é importante para querer estar na fronteira e estar falando a mesma linguagem que todos estamos e se colocar no mesmo patamar, para não ficar uma coisa diminuta e regional, que é o que, de alguma forma, a gente tem essa tendência, como o Peter Drucker já nos deu a deixa há algum tempo atrás. Então, o redefinir a saúde no Brasil é, de alguma forma, contribuir para a saúde do Brasil. É saber que essa saúde brasileira, assim como várias saúdes de outras nações, ela está com uma questão de custo-efetividade, que tem os planos de saúde com margens diminutas, né, muito dependentes de receita financeira, de investimento financeiro, não da sua operação. Isso é um problema, porque eles são os pagadores, e os hospitais, as clínicas, os médicos, em última instância, recebem dessa fonte pagadora. E aí o sistema de saúde começa a ser colocado em xeque. Se ele não é viável economicamente, ele começa a ser questionado até que ponto isso é valor ou não, né? E por isso que tem aquela equaçãozinha na saúde de, olha, tem que gerar mais valor com menos custo, e tem que ver que isso é pertinente, se a Melina precisa ou não dessa cirurgia. Então, entendendo que essa é uma problemática nacional, isso não é uma cidade, não é um estado, é uma problemática do Brasil. O que a instituição está se propondo é abrir suas portas e avançar no sentido de contribuir para achar um modelo em que Sistema Único de Saúde e Sistema de Saúde Suplementar, que é o privado, estejam mais integrados e gerem mais saúde ou mais possibilidade de acesso para todos nós, né? Seja a porta de entrada que eu usar, enfim. E as empresas? Porque as empresas, eu estou pensando em planos de saúde empresariais, né? As empresas como clientes dos serviços do hospital. A gente faz bastante parcerias com empresas e a gente percebe que, se o hospital se coloca nesse papel, a gente vê avanços. Por exemplo, aqui perto de Porto Alegre tem um polo petroquímico de Triunfo, que é da Braskem e outras empresas associadas. Então, tem um polo ali industrial grande e representativo. Nós temos ambulatório atuando dentro daquele ambiente industrial. O que isso tem a ver com essa conversa inteira de sistema de saúde? Isso aproximou o dia a dia dessas empresas do hospital. E a gente começou a entender melhor aquela população. E a gente contribuiu para eles selecionarem melhor os planos de saúde que eles mesmos antes contratavam. E eles não tinham, via Bradesco, o plano de saúde deles, acesso a uma das nossas unidades externas. Então, eles pediram para ter acesso a uma das nossas unidades externas e o Bradesco credenciou. Então, se a gente também não fica só deixando
esse plano de saúde no meio entre a empresa e os prestadores, a gente consegue entregar conhecimento epidemiológico da população dessa empresa, e essa empresa consegue contratar plano de saúde mais custo-efetivo, e a gente, tendo a noção dessa população, consegue também direcionar para alguns procedimentos que para eles vão ser mais custo-efetivos, e fora que deixa a medicina antes do trabalho deles, que virou uma medicina mais corporativa, com entendimento da saúde dos integrantes, que eles chamam lá, que são os funcionários, né? Então, a gente vem se aproximando bastante, isso já faz algum tempo, já fazem 2 ciclos estratégicos atrás, e eu acho que é um caminho sem volta, acho que é uma forma de integrar os dados e não deixar só essa discussão entre a empresa, que tem conhecimento de outra área, que não tem nada a ver com saúde, tem que fazer uma discussão de RH com o plano de saúde, tem que achar uma solução que seja viável, né, economicamente falando. Então, e não é só para quem está no Rio Grande do Sul, para a empresa do Rio Grande do Sul, pode ser uma estratégia nacional isso. Uma estratégia nacional, inclusive eu citei a Braskem, porque a Braskem ela é nacional, a gente estava na Bahia transmitindo case, replicando lá, então a gente atua em empresas nacionais, e não necessariamente vai usar a rede Moinhos de Vento, porque não está no Rio Grande do Sul, mas vai a inteligência, digamos assim, de gestão de vidas, que se chama, que nada mais é do que olhar as necessidades e os recursos que tem e direcionar pelo melhor caminho, né? Então, é isso que a gente faz como serviço para as empresas, estando na nossa região ou não. Muito legal, Melina. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio, Melina, mas a gente tem um último bloco aqui que a gente chama, que é um bloco de Insights Asset Management, né, que de fato parece não ter alguma relação com os temas do futuro que a gente traz aqui, mas no final do dia sempre tem, tá? Então, tem aqui alguns pedidos de insight seu, e aí a gente gostaria de ouvir qual é a sua recomendação em cada um deles de maneira bem direta. Pode ser? Claro, bacana, vamos lá. Vamos lá. Então, um livro que você indica, Melina? Eu gosto muito de um livro que é do Frederic Martel, que é o Mainstream, que foi uma pesquisa que ele fez sobre essas mega tendências e como isso influencia nas culturas. Então, Disney no Brasil, as novelas brasileiras sendo consumidas pelos russos, como é que esse intercâmbio de coisas se dá? Legal. E dentro desse projeto de pesquisa, que ele fez bastante aprofundado, vem esse conceito de soft skill, que no final das contas, agora nós super conectados, a gente está aqui online, de redes, o que leva o conteúdo adiante, a gente compra, vamos dizer assim, a Disney ou alguém compra a novela brasileira, essa capacidade de trabalhar com as sutilezas e a forma como também a gente se apresenta num outro mercado. Então, eu gosto muito desse livro do Frederic Martel, que ele chamou de mainstream, mas eu acho que fala muito mais, fala sobre as pessoas, enfim, sobre como a gente se relaciona e como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia também. Uau. E um filme ou série? Filme ou série? Eu vou falar de um filme antigo, mas para mim foi marcante quando eu vi, que foi um ensaio sobre a cegueira. Eu acho ele muito inteligente. E acho que dá para rever depois de um tempo, né? Que ele é agora deve ser 15 anos atrás, se eu não estou errada. E dá para rever agora sobre os nossos comportamentos, que no final somos seres humanos, né? Como é que a gente se vê na escassez, e como é que a gente se junta ou que a gente, na verdade, se separa. Então, ensaio sobre a cegueira eu acho que é uma coisa interessante. Apesar de hoje em dia estar mais na moda série, eu acho que ele pode nos ajudar para reflexões de futuro. E o filme é um diretor brasileiro, né? Que é legal também. Exatamente. Muito bom. Uma música, menina. Uma música... deixa eu pensar. Eu atualmente estou ouvindo de novo, eu vi muito isso na faculdade, Changes, do David Bowie. Eu fiz comunicação, né, Dri? Então, obviamente, eu ouvi muito. E eu tenho um filho de 4 anos agora, o Martim, e aí é uma música que escutam no Shrek, no desenho. E aí eu voltei a ouvir David Bowie, e eu acho que tem a ver com esse nosso papo, assim, então acho que eu vou deixar para o David Bowie essa, um Changes. Muito bom. Não é a primeira vez que o David Bowie é citado nesse... É verdade. Ele tem muitos fãs. E um esporte que você gosta ou pratica?
eu gosto muito de esportes. Eu acho que foi mudando ao longo da minha vida. Assim, eu fiz hipismo por muito tempo pelo lado germânico ali do pai com a história de cavalos. Eu fiz coisas distintas, natação, sempre muito vinculado com competição. Mas na fase atual, estou mais na corrida. Acho que a corrida dá para fazer em qualquer lugar, ela é livre, e eu atualmente não encaro muito isso como competição, é mais para relaxar mesmo. Então, o que eu tanto praticando atualmente é a corrida. Muito bom. E uma pessoa que você gostaria de... Peraí, Doug, eu tenho que perguntar se ela é gremista ou é Inter. Sou gremista. Mas assim, essa história de Colorado não existe, não acreditem nisso, só existe gremista. É simples assim. Tá bom. É bem simples, é super simples, tudo é Grêmio e somos todos azuis, é super simples. Boa. A cidade de Colorado alguém inventou, gente, não... É lenda urbana. É lenda, gremista com certeza. Exato. Boa, assim como talvez o Grêmio esteja para o Rio Grande do Sul, o Corinthians está para o Brasil aqui, já me entregou. Meu Deus, né? Não! Vamos lá. Não ignorem, isso é lenda também, vamos lá. Uma pessoa que você gostaria de ver aqui e ouvir nesse podcast, Melina? Uma pessoa... viva, viu? Porque tem gente que fala de gente que já morreu, a gente não consegue entrevistar. Que gente inspirada, gente. Não faria isso com vocês. Eu me lembrei da Jihan. A Jihan é uma empreendedora, uma mulher super forte, assim, aproveitando a sororidade da Adri ali, eu vou nesse caminho. Ela tem uma história de força, ela é da área de tecnologia, uma mulher na tecnologia, empreendedora, e ela é super ativa, assim, está nos principais fóruns, foi com a empresa dela, a Dr. Tis, que a gente desenvolveu a nossa solução de telemedicina no meio da pandemia em 5 dias, ela é super interessante, então fica a minha sugestão de falar com a Jihan. Muito bom. E a nossa última pergunta aqui, né? A gente chama a pergunta da Beatriz, que é a CMO da Go Smiles, no primeiro episódio desse ano. Ela compartilhou com a gente que ela tem uma atividade que ela faz para se divertir, que ela é boa, que ela se dedica bastante tempo, assim, que no caso dela é tocar trompete. Você tem essa atividade do teu lado aí, Melina? Qual seria essa atividade? Não tem nada tão interessante assim quanto tocar trompete, mas eu fico sempre inventando moda, que eu brinco, assim, invento alguma coisa só para me incomodar, literalmente, não é porque eu vou ser a campeã da atividade, mas é só para fazer. Atualmente estou na aula de espanhol, eu uso muito inglês no hospital, as relações são muito com o Canadá, Europa, Estados Unidos, e aí o espanhol ficou meio esquecido, então todas as quintas eu faço espanhol agora só para treinar um pouco e falar. E aí eu acho que as línguas a gente acaba estudando algumas coisas de cultura, então a minha invenção atual é o espanhol. Acho uma das línguas mais bonitas que tem o espanhol. Eu acho linda, a sonoridade é bonita. A sonoridade, a música é maravilhosa. Eu ia só dizer que eu acho que a gente tem que colocar agora a pergunta da Beatriz e da Melina, porque ela falou uma palavra-chave aí, que é invento coisa para me incomodar. Eu adorei isso, invento coisa para me incomodar, é muito bom. Então, a gente vai fazer uma adaptação aqui. Pode ser. Não, mas foi porque ontem foi quinta-feira e realmente me perguntaram, vamos em tal lugar. Eu disse, não, é que agora, na quinta de noite, eu faço espanhol. Eu disse, mas por que espanhol? Sou eu, né, gente? Não precisa explicar. Você sabe. Então, mas acho que a gente vou mudando a incomodação ao longo do tempo. Boa. Gente, é isso. Obrigado demais, Melina, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por compartilhar teus insights conosco. Agradeço também aí todo o teu time, a Sheila, que ficou aqui no backstage, a Camis também. Então, obrigado mesmo, viu, por você ter feito parte desse nosso episódio. Certamente a gente tem uma parceria aí muito longa, cada vez mais a nossa audiência vai ver, né, a produção de conteúdos em conjunto aqui entre a MIT e o Hospital Moinhos de Vento. Então, foi só o primeiro de muitos, digamos assim, esse ano. Imagina, eu que agradeço e parabéns por vocês são ótimos pela condução, pela fluidez, esse foi ótimo o papo, fico feliz de poder contribuir, a gente está aqui no Hospital Moinhos de Vento, eu e todo o time à disposição de vocês. Muito bom, obrigada. Bom, pessoal, vocês podem acompanhar esse episódio com a Melina e outros episódios dessa nova temporada de Futuro Vem do Futuro nos canais de MIT Sloan Management Review Brasil no YouTube e no Spotify.
e também no nosso portal, na editoria de podcast. O link vai estar aqui na nossa descrição, e assim também a newsletter Extended, não é, Adri? É isso que eu ia falar, a newsletter que eu sempre falo que dá muito trabalho, quero todo mundo lendo e engajado, e já agradeço, porque as pessoas em geral são muito engajadas na newsletter mesmo. E queria dizer que agradeço muito, Melina, agradeço a Shirley, que está aqui no Bastidores também, que está nos acompanhando, e a gente se vê até na próxima quinta, né? É isso. É isso. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau, um abraço.